Galera, vou resolver aqui com vocês algumas funções, derivar algumas funções, em que para resolver essas funções, volta aqui. Para resolver essas funções, são chamadas funções, né? São chamadas funções compostas. A gente vai ver, relembrar o que é uma função composta, que as derivadas dessas funções compostas cabe uma regra da cadeia. Certo? Vocês lembram disto? Estou reforçando isto. Ou quem está vendo pela primeira vez. Tá? Lembrar que limite derivada e integrais está lá no contexto de funções. Então, o cálculo diferencial integral, ele é todo baseado em funções. Então, para estas funções, que são as funções mais comuns, e de alguma coisa, ln de alguma coisa, seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente de alguma coisa. São chamadas funções compostas. Não e de x, não seno de x. Não precisa, tá certo? Então eu vou trazer aqui alguns exercícios, tá? Para a gente resolver usando esses macetes. Então, por exemplo, vamos lá para o nosso primeiro item. Vamos dizer que a função é do tipo, ok? E elevado a x. Esse tipo de função, eu não preciso de regra da cadeia e nem macete. Por quê? Porque a derivada de e elevado a x é ex. Se eu tenho ali uma constante diferente de 1, multiplicando a função, essa constante ela permanece aqui. Tá certo? Vamos relembrar? Isso é o nome da função. Pode chamar de g de x, de h de x, qualquer nome, e este é um dos símbolos de derivada de função com uma variável, que é o nosso caso. Quem é a variável aqui? X. Qual é o outro símbolo que você conhece? Por exemplo, se eu tiver assim, ó, dx, a variável x, ou seja, essa função aqui eu vou colocar 3 vezes ex, ok? E vou derivar essa função, certo? Então, olha lá, quando aparece o símbolo de Leibniz, o Leibniz, você deriva, tira o símbolo. É diferente quando você tem a função e você coloca o símbolo linha. Ou, se quiser usar, mas não há necessidade de usar isso daqui. Então, vamos lá? Então, a derivada, eu tenho 3 vezes ex. Ex, a derivada de ex é x. Então, para essas funções, nesse caso, não precisamos de macete. É assim que a gente deriva, ok? Mas a gente vai trabalhar com funções onde há necessidade de macete. Então, por exemplo, daqui para frente, eu vou usar o macete, ok? Ao invés de usar regra da cadeia, aquela regra, ó, se é regra e para regra a gente tem que treinar para guardar, eu vou usar macete. Então, para a função e de x, que é chamada função de Euler, de Euler, é um caso particular de função exponencial, certo? Vamos lá para o nosso terceiro item. Supondo que eu tenho uma função e ela está representada assim, ó, elevado a 3x, certo? Quem é a derivada dessa função? Não é e elevado a 3x. Não é a mesma coisa que a gente derivou a de cima, que x é x. Mudou ali no x. Tem alguma coisa diferente de 1x elevado a 1? É regra da cadeia, que nesse caso é o macete. Então, quem é a derivada desta função aqui? Eu derivo isso aqui que está aqui em cima, chamado que eu chamo de coisa. Então, deriva essa coisa, ou seja, derivada de 3x é 3. E multiplica pela base, multiplica pela função que você tem. Continua lá tudo igual. Certo? Ok? Vamos lá, um quarto item. Supondo que eu tenha d dx, estou usando as duas notações que é muito comum aparecer por aí, ok? Então, supondo que eu tenha assim, ó, menos 3 elevado a 4x. Como é que fica a derivada neste caso? Olha lá, eu derivo a minha coisa que está lá em cima, que é a coisa que eu chamo de coisa, e a derivada dessa coisa, quem é? 4. 4 vezes o que eu já tenho ali. Não vou fazer direto, ó. Eu tenho menos 3 e vou multiplicar pela derivada do que está lá em cima,
Derivada de 4x é 4 e copio a função do jeito que está lá. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a menos 12 e elevado a 4x. E aí vale se tiver negativo, se tiver positivo. Portanto, quando eu tenho a função do tipo a, que é uma constante diferente de zero, vezes e elevado a alguma coisa que é diferente, né? Vamos chamar essa coisa de bx, tá bom? Então, quando eu tenho estes casos, como é que a gente deriva? Eu copio a constante, faço direto, claro, né? Eu já faço direto se eu quiser, tá ok? Eu copio a constante, tá? E multiplico pela derivada da coisa, que nesse caso vai ser o que eu tiver ali dentro, tá? O que eu tiver ali, que é o bx, eu derivo isso aqui, depende do que eu tiver ali, vezes a própria função, que é o bx, certo? O que está lá em cima, do jeito que está ali. Este, então, é o macete para a gente resolver regra da cadeia quando eu tenho esse tipo de função, certo? Função do tipo e elevado a alguma coisa multiplicado por uma constante, tá ok? Então, agora vamos lá. E se eu tiver agora alguma função voltada para ln? Então, é o nosso item 5, ok? Então, supondo que eu tenho uma função ln que é assim, ó, ln de x, vamos primeiro para essa. Se eu tiver ln de x, quem é a derivada de ln de x? Aí vocês lembram que a derivada de ln de x é o quê? É 1 sobre x, certo? Essa não vai aplicar a regra da cadeia, porque não há necessidade. O que nós vamos fazer é aplicar a regra da cadeia. Então, o item 6, se eu tiver uma função assim, ó, y é igual do tipo ln de x quadrado, certo? ln de x quadrado. Como é que eu derivo esse tipo de função? Então, vai ficar y' é igual. Aí eu vou derivar a coisa que eu falo que está na frente do ln. Quem é a derivada de x quadrado? 2x, lembra, né? Tomba e subtrai 1. Sobre a própria função que está lá dentro, ou seja, sobre a própria coisa. Certo? E aí, como é que fica? Olha lá, aí eu simplifico, isso vai dar 2 sobre x. Está aí a derivada, né, neste caso aqui, aplicando o macete que é a regra da cadeia. Certo? Vamos para um outro exemplo. Se eu tiver lá d na variável x, a função na variável x, ok? Supondo que a função é 3ln de 3x. Supondo, certo? Lembrar que esse x aqui é um marco. Então, o que eu faço? Já está com símbolo de derivada, eu vou aplicar a derivada, certo? Então, eu faço o quê? Ó? Eu copio a constante vezes. Aí, vou pegar ln de alguma coisa, esta coisa, e vou derivar. Quem é a derivada dessa coisa? É 3. Derivada de 3x é 3, sobre a própria coisa. E aí, é só simplificar, olha lá. Simplifica 1 daqui e o 3 daqui. Lá ficou 3 vezes 1 é 3 sobre x. Está aqui a derivada de ln de alguma coisa, certo? Ok? Então, agora nós vamos conduzir para o que a gente chama aí o que eu chamo aí de balão do conhecimento. Então, é assim. Se eu tiver uma função do tipo y igual, aí uma constante qualquer diferente de zero, vezes ln de alguma coisa, vou chamar só de b, tá bom? De alguma coisa. Como é que eu derivo essa função?
Vou pegar a constante, vou multiplicar pela derivada da coisa, que é aquela que está lá na frente, sobre a própria coisa. É assim que a gente deriva uma função, né? Usando o macete, quando eu tenho uma função ln de alguma coisa. Ok? Certo? Vamos continuar. Deixa eu lembrar aqui que é o item 7. Vamos agora trabalhar com outra função, que é muito comum, que eu já comentei, certo? Nesse caso é o item 8. Então, no item 8, agora eu vou trazer a função seno. Então, vamos relembrar quem é a derivada da função seno. Então, seno de alguma coisa. Não vou colocar parênteses aqui, não. Então, quem é a derivada da função seno? A derivada da função seno, vocês lembram? É a função cosseno. Ok? Cosseno de x. Certo? Vou colocar, fica mais bonitinho aqui, então, colocando o parênteses. Certo? E a derivada da função cosseno. Então, se eu tiver a função cosseno de x, a derivada da função cosseno de x é... Opa, deixa eu apagar. É a derivada, não estou derivando ainda, tá? Vou apagar aqui, ok? Então, se eu tiver a função cosseno, quem é a derivada da função cosseno? A derivada da função cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno dx. Certo? Ok? Mas a gente não vai ficar derivando essas daqui. Essas daqui a gente já sabe, certo? Então, vamos para o item... Aliás, aqui é o item 9, mas eu deixei no item 8 só. Vamos para o item 9. Então, eu vou me interessar com as derivadas das funções compostas, envolvendo aqui o seno e cosseno. Então, supondo que nós tenhamos seno de x quadrado. Quem é a derivada de seno de x quadrado? Certo? Então, vai ficar y' é igual... Aí, isso aqui que está na frente do seno do cosseno, no caso do seno, a gente deriva e passa multiplicando. Vai ficar o quê? 2x, vezes a derivada da própria função seno, que a derivada do seno é cosseno de x. Nesse caso, cosseno, né, de x ao quadrado. Pronto, está derivada a função aplicando a regra do macete. Ok? Vamos fazer o item 10. Certo? O item 10. Supondo que eu tenha y igual a cosseno de 3x. Certo? Cosseno de 3x. Quem é a derivada de cosseno de 3x? Então, vai ficar y igual... Eu vou pegar o que está aqui no arco e vou derivar a função. Quem é a derivada de 3x? É 3. Vezes a derivada do cosseno, que a gente sabe que é menos. Então, eu vou colocar o menos aqui. A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar seno de quem? Seno de 3x. Certo? Ok? Item 11. Supondo que agora eu tenho dx, que a função vai estar na variável x, e eu tenho aqui 5 seno de x elevado à terceira. Vamos supor que eu tenha isso aqui, certo? Esta função é uma função composta. Então, esse 5 é constante, ele vai continuar constante, ele vai multiplicar. Então, aqui vai ser 5 vezes... Aí eu vou pegar o que está aqui na frente e vou derivar. Derivada de x ao cubo é o quê? É 3x ao quadrado. Vezes quem? Vezes a função seno, a derivada. Quem é a derivada da função seno? É a função cosseno. Mas é cosseno de quem? Cosseno de x ao cubo. Então, neste caso aqui, como é que fica? Olha lá, é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. Opa! 3 vezes 5 é 15. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Vamos aqui. 3 vezes 5 é 15. Certo? 15 o quê? 15x
x ao cubo, ou melhor, ao quadrado, vezes cosseno de x ao cubo, certo? Ok? Tá aí a derivada da função 5 seno de x ao cubo, usando a regra do macete. Mas, você não vai fazer nenhuma usando a regra da cadeia? Não, já começa com o macete. Tá? Então, o nosso item 11, deixa eu fazer mais uma ou duas. Então, item 11, supondo que eu tenho d dx, certo? E aqui eu tenho 3 cosseno de 5x, ou 5x ao quadrado, vamos fazer assim, ok? Então, quem é a derivada dessa função? Constante você copia, você deriva o que está aqui na frente do cosseno, e a derivada de 5x quadrado, quem é? É 10x, lembra disso? Como eu estou derivando o cosseno, eu sei que vai dar menos, mas eu vou deixar aqui, ó, vai ficar menos quem? Menos o seno, certo? De quem? De 5x ao quadrado. Não mudou, porque aqui continua a função aqui dentro, certo? Ok? Bom, então, reduzindo isso aqui, ou seja, resumindo, eu tenho menos multiplicando mais vai dar menos, isso aqui vai dar 3 vezes 10 é 30, 30 quem? 30x, seno de quem? Vezes seno de 5x elevado ao quadrado, do jeito que está ali, certo? Ok? Perfeito? Então, quando eu tenho neste caso, né, a função seno e cosseno, como é que eu vou pensar em resolver esse tipo de caso? Então, se eu tenho, por exemplo, y é igual a uma constante diferente de zero, vezes seno de alguma coisa, vamos chamar essa coisa de b. Por exemplo, quem é essa coisa aqui? 5x quadrado. Então, quem é a derivada desta função? A constante vezes, eu derivo a coisa e multiplico pela função derivada do seno. Eu derivo essa coisa que está aqui, vezes a derivada do seno, que nesse caso vai ser o quê? Cosseno de b da própria coisa. Não mudou a coisa, certo? E se eu tiver... Agora, e se eu tiver a outra função cosseno? Então, se eu tiver lá, ó, a, que é uma constante, vezes o cosseno de uma função, que a gente vai chamar aqui de b, essa função aqui dentro de b, que é a parte composta. Então, como seria, né, a derivada neste caso? Própria constante, vezes a derivada do que está lá dentro, depende do que está lá dentro, vezes quem? Vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Aí, neste caso, eu faço direto, eu tenho que colocar isso aqui no parênteses de preferência, mas faça do seu jeito e faça bem. Vezes seno de quem? Seno do B que é o que está ali, certo? Então, aqui a gente tem a nomenclatura, uma ideia algébrica, uma fórmula para usar, que é macete para usar nessas funções, certo? Ok? Tá? Então é assim, a gente resolveu, vamos revisar, a gente resolveu aqui umas funções e de x, ln de x, seno e cosseno de x. Claro que isso vale para outras funções, tá certo? Para tangente, cotangente, mas são os macetes básicos para você dar conta do teu conteúdo de aprender o restante. Tá certo? Se você gostou, dá um link, inscreva no meu canal, que é o Era Palestras de Curso, para eu te ajudar mais. Até um outro vídeo.